Rompimento de adutora deixa a região de Criciúma sem água. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico projeta crescimento para a economia do Brasil. Receita Federal lança serviço para recuperar cópia da declaração do imposto de renda. Supermercados da região estão atendendo com restrições no enfrentamento à Covid-19. Leitos de UTI recém-abertos em Criciúma já estão lotados. O alerta dos médicos para a síndrome pós-Covid. Projeto Exploradores segue com inscrições abertas na Abadeus. Os preparativos do Criciúma para voltar a jogar no Campeonato Catarinense. E ainda o que foi destaque nessa semana na nossa região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 12 de março de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Na região, o rompimento de uma adutora deixou muitos consumidores sem água nessa quinta-feira. Confira na reportagem. Nessa quinta-feira, em todos os bairros de Criciúma, além de parte de Forquilinha, Maracajá, Nova Veneza e Siderópolis, consumidores ficaram mais de 10 horas sem abastecimento de água, por conta do rompimento de uma das vias adutoras da Casan. Segundo divulgado pela empresa, o incidente foi provocado por máquinas presentes na pavimentação de uma via na altura do Picadão, em Nova Veneza. Uma adutora de 600 milímetros que liga a barragem do Rio São Bento à estação de tratamento de água do São Defende se rompeu. Os técnicos começaram a atuar no local por volta das 5h30 da tarde e os trabalhos de recuperação foram finalizados às 5 horas da manhã dessa sexta-feira. A direção da Casan reforça que, devido à interrupção no abastecimento, há um déficit de aproximadamente 15 horas. Ou seja, ainda vai demorar algumas horas para que o serviço esteja em total normalidade. Por isso, a Casan pede que a população use a água com consciência, evitando desperdícios, para que todos os reservatórios sejam reabastecidos o mais rápido possível. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico melhorou a projeção para o crescimento da economia brasileira em 2021. A estimativa é de uma alta de 3,7%. A OCDE revisou de maneira expressiva e elevou sua estimativa de crescimento mundial em 2021 a 5,6%, contra a projeção anterior de 4,2%. Apesar de anunciar projeções melhoradas para o mundo, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos alertou para os riscos no caso de atrasos persistentes na vacinação contra a Covid-19. A estimativa agora é de que a economia brasileira cresça 3,7% neste ano, ou 1,1 ponto percentual a mais do que a estimativa feita em dezembro. Para 2022, a projeção passou para alta de 2,7%, ou 0,5 ponto percentual a mais do que há cerca de 3 meses. O plano de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para reativar a economia dos Estados Unidos contribuiu em 1 ponto percentual a esta revisão de 1,4 ponto do crescimento mundial. Graças a esta injeção em massa de liquidez, os Estados Unidos, que representam 20% de todas as mortes registradas na pandemia, deve registrar o dobro na taxa de crescimento do PIB, em comparação com a previsão de dezembro, com 6,5%. O aumento da previsão de crescimento é mais modesto para a zona do euro, onde o programa de vacinação é mais lento. O PIB da região deve ter alta de 3,9% este ano, enquanto no Reino Unido a projeção é de avanço de 5,1%. A China, motor do crescimento mundial, que registrou uma disparada de 60% das exportações em janeiro e fevereiro em ritmo anual, deve registrar crescimento de 7,8%. Mas o país com a maior previsão de recuperação é a Índia, após uma queda de 7,4% em 2020.
O PIB do país deve crescer 12,6% este ano. A Receita Federal lançou nesta semana um novo serviço para facilitar o acesso à cópia da Declaração do Imposto de Renda de 2020. O dossiê digital será disponibilizado a partir de amanhã através do Centro Virtual de Atendimento, um site que permite a comunicação da Receita Federal com o cidadão. O objetivo do serviço é possibilitar que o contribuinte tenha acesso à declaração feita no ano passado para ajudar no preenchimento do imposto de renda deste ano, sem ter que se deslocar até uma unidade da Receita. Antes, esse serviço demandava um certificado digital, mas em função da pandemia, o acesso foi simplificado e a cópia estará disponível apenas com login e senha do usuário. Para acessar o dossiê digital de atendimento, basta entrar no site cave.receita.fazenda.gov.br. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A seguir, para o enfrentamento da Covid-19, supermercados de Criciúma passam a atender com novas medidas sanitárias. Os supermercados de Criciúma já estão operando com novas regras sanitárias. As restrições foram impostas nessa semana. As novas regras para controlar ainda mais a disseminação da Covid-19 em Criciúma foram definidas nessa semana entre o governo municipal e representantes da Regional Sul da Associação Catarinense de Supermercados, a ACAT-Sul. Entre as novas regras que começaram a valer nesta quinta-feira, ganham destaque a limitação de 50% da capacidade de ocupação de cada loja, limite de uma pessoa por família e controle rigoroso contra aglomerações, principalmente nos pontos com maior fluxo, como a fila para os caixas. Além do controle de ocupação e distanciamento, os supermercados irão compartilhar no sistema interno de som mensagens com informações e observações importantes para evitar a contaminação. Os 10 novos leitos da unidade de terapia intensiva UTI disponibilizados no Hospital de Retaguarda do Rio Maina, em Criciúma, já foram ocupados. Confira na reportagem. O comunicado foi feito pelo governo de Criciúma por meio da Secretaria Municipal de Saúde na noite dessa quinta-feira. Os 10 novos leitos de UTI haviam sido habilitados no Hospital de Retaguarda do Rio Maina na última quarta-feira. Dos 10 casos que hoje ocupam os leitos, 5 são considerados casos graves para a Covid-19. Ainda no Hospital de Retaguarda encontram-se 28 pacientes em leitos clínicos, que inspiram cuidados e observação. O último boletim epidemiológico divulgado na noite dessa quinta-feira informou que 217 pessoas estão hospitalizadas para tratamento ou por suspeita de Covid-19. São 121 criciumenses e 96 residentes de outras cidades. Dos 23.877 casos confirmados, 22.080 se recuperaram, 1.508 estão ativos e 289 foram a óbito. A comunidade médica vem enfrentando um grande desafio de compreender o novo coronavírus. Entre mutações do vírus, casos de reinfecções e possibilidade de sequelas, uma nova situação é a chamada síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid é uma complicação decorrente da infecção pelo novo coronavírus, uma condição inflamatória difusa e multissistêmica associada a problemas no sistema nervoso central e músculo esquelético. Segundo especialistas, é isso que faz com que a Covid-19 deixe sequelas e que pacientes sintam os reflexos da contaminação. Mesmo depois de curadas e de não transmitirem mais o vírus, muitas pessoas ainda ficam com sequelas no cérebro, nos rins, nos pulmões e até no coração. O pulmão é o principal órgão atingido pelo SARS-CoV-2 e tende a demorar mais para se recuperar. Depois que o vírus vai embora, a inflamação pode persistir por semanas e até meses. O Covid é uma doença inflamatória sistêmica, então ele afeta diversos órgãos. Então, pensando nessa parte respiratória, é comum chegar o paciente no consultório relatando muito cansaço, muita fadiga, perda de olfato, perda de paladar. Então, é uma doença que vem acometendo bastante os pacientes tardiamente. Foi exatamente isso que aconteceu com a Alexandra,
que contraiu o novo coronavírus em junho do ano passado. Ela tem asma, mas estava controlada. Depois da Covid-19, a doença piorou. Eu já tinha uma doença de base, né, que eu sou asmática. Então, com a Covid, a minha asma já estava bem controlada. Como eu tive a Covid, aí eu regredi totalmente, né? Comecei a usar bombinha, coisa que eu não fazia há muito tempo, de manhã e à tarde. Um cansaço, uma falta de ar que fazia muito tempo que eu não estava mais sentindo, entendeu? Então tudo isso veio à tona novamente. Essas sequelas que ficam, mesmo depois da cura, são chamadas pelos especialistas de síndrome pós-Covid-19. Os sintomas mais comuns são cansaço, dor crônica, fraqueza muscular, dificuldade para respirar, déficits cognitivos como alterações de memória e fadiga mental. Segundo o médico, os sintomas devem ser tratados separadamente, com os profissionais adequados para cada um. Se ele está com falta de ar, vai marcar uma consulta com um pneumologista. Se ele está com algum distúrbio respiratório, de perda de olfato, perda de paladar, tontura, zumbido, ele vai procurar um otorrinolaringologista. Se ele está com esquecimento, com dor de cabeça crônica, aguda, quer dizer, né, nesse período de pós-infecção, tem que procurar um neurologista para poder fazer o tratamento adequado. Descartar outras causas daqueles sintomas e fazer o tratamento adequado. Que aí aquele especialista daquela área, ele vai saber a melhor maneira de conduzir, quais remédios, quais medicações que ele vai poder usar para aquele momento que o paciente está passando. Quando se prolonga por muito tempo, alguns sintomas não são normais, né? É importante ficar atento a isso. Exato, o que a gente tem frisado bastante é que passou aquele período de isolamento, de quarentena, já procura o especialista. Hoje tem os atendimentos por telemedicina também, então durante esse período aí de isolamento já dá para você ter uma abordagem inicial, algumas orientações para que o paciente ele seja bem atendido, bem acolhido e o tratamento comece desses sintomas o mais precoce possível. A Abadeus, em Criciúma, está com inscrições abertas para o programa Exploradores. A repórter Michele Veiga foi conferir como funciona. Voltada para crianças e adolescentes, o programa Exploradores Abadeus iniciou suas atividades deste ano. O objetivo do projeto é que as crianças de 4 a 18 anos, que sejam moradores do bairro Cristo Redentor e arredores, em Criciúma, ganhem fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, ajudando a prevenir situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento e pertencimento e identidade. O objetivo do Exploradores é a questão do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, né? De trazer essa criança aqui, ela também tem um atendimento psicológico, né? Não individual, mas um atendimento em grupo com a nossa psicóloga social aqui. E o objetivo maior é a questão de fortalecimento de vínculo, de fortalecer a questão da cidadania, do respeito, da empatia, né? Das questões de propósito, de vida. A gente já trabalha isso com eles também desde pequenininho, então esse é o nosso objetivo com o Exploradores. O projeto vem se fortalecendo, que eram 30 alunos, já chegam a quase 50. E isso vem dando margem para novas crianças chegarem e fortalecerem os vínculos também com a comunidade. A família também vem, tem muitos pais que acompanham as crianças, né? E vem e também tem a questão do atendimento e a oficina de desenvolvimento pessoal com a nossa psicóloga. O programa acontece às sextas-feiras, no período matutino e vespertino, e é disponibilizado um café aos participantes. Na sequência, ocorrem as oficinas de arte, cultura, esporte e lazer. A iniciativa é ofertada de modo contínuo, ou seja, acontece o ano todo, além de ser abertas à contribuição e participação voluntária. Os interessados podem fazer a inscrição na Secretaria da Abadeus, localizada na Rua Maria Salete de Oliveira, número 422, bairro Cristo Redentor, ou através do site abadeus.org.br. A seguir a gente fala de esporte. O Criciúma volta a jogar pelo Campeonato Catarinense no próximo domingo. A gente volta falando de esporte. O Criciúma volta a campo pelo Campeonato Catarinense nesse domingo, depois de restrições por conta da pandemia.
Nas últimas semanas, indefinição para o Tigre sobre os jogos do Campeonato Catarinense. Primeiro, o governo de Criciúma publicou um decreto proibindo competições esportivas no município. Depois, a Federação Catarinense de Futebol resolveu suspender todo o campeonato. Em poucos dias, a competição foi retomada, mas o Tigre seguiu sem saber onde iria jogar, já que cada cidade foi publicando decretos mais restritivos. Nessa semana, o prefeito suspendeu o decreto em Criciúma. Com isso, a próxima partida está definida. O Tigre encara a Chapecoense no próximo domingo em casa. Pausa que pôde ajudar na preparação, mas que atrapalhou com o ritmo. Ela trabalha as duas vertentes, né? A gente tem mais tempo de preparação, né? De evolução nos treinamentos, que isso ajuda bastante. E tem um contratempo de não ter os jogos, né? Que também faz parte dessa evolução. Então, sem os jogos a gente perde essa questão da evolução, mas os treinamentos eles acabam sendo mais intensos também, né? E a gente consegue estar colocando alguns aspectos que com os jogos a gente não trabalha tanto, né? O preparador avaliou ainda os goleiros Gustavo e Alisson, apresentados nesse ano. Os goleiros que chegaram, tanto o Gustavo como o Alisson, são dois ótimos goleiros, né? O Gustavo fez uma ótima Série B com o Sampaio Correia, né? O Alisson estava no Paraná Clube, também jogou grande parte da Série B e são goleiros que estão evoluindo bastante, nos ajudando, e a consulta houve, né? Quando a gente vai contratar uma posição específica, no caso como a do goleiro, sempre o preparador de goleiro é consultado, e a gente teve alguns nomes que passaram por nosso crivo, e o Gustavo e o Alisson não foi diferente, né? O Criciúma encara a Chapecoense no Heriberto Wilson no domingo, às 16h, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense. E agora nós vamos conferir as notícias que foram destaque durante essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, fiscalização reforçada no segundo fim de semana de lockdown em Santa Catarina. A Polícia Militar começou a realizar a fiscalização do Decreto 1172 desde sexta-feira. Tivemos fiscalizações em casas noturnas, a fim de coibir a concentração de pessoas. Cocal do Sul realiza ação especial em alusão ao Dia da Mulher. As mulheres realmente elas frequentam mais as unidades, elas frequentam a questão dos exames, elas fazem mais. Realmente o nosso público maior é as mulheres. E elas levam a família toda, né, Gilmara? Geralmente sim, geralmente elas trazem, né, o marido, o filho, que é bem importante. Terça-feira, prefeito de Criciúma afirma que o município não vai ter lockdown. Vocês sabem que eu sou terminantemente contra o tal do lockdown. Eu acho que não é por aí. Eu acho que no local de trabalho, na indústria, no comércio, na escola, no espaço municipal, aonde você trabalha é o local mais seguro. Com o home office da pandemia, os cuidados com a saúde na escolha dos móveis. 70% dos produtos que a gente está vendendo são realmente produtos ergonômicos, que seriam o quê? As poltronas ideais para te trabalhar, cadeiras, né, também. E as mesas, assim, um pouco mais compactas, que seriam para home office. Quarta-feira, novos leitos de UTI começam a operar em Criciúma. Então, aqui na região sul, hoje a gente sai com uma sinalização bastante positiva. Araranguá, nós temos a sinalização de 10 leitos a mais do que já estão ofertados na regulação estadual. E aqui no Rio Maina, nós temos aí uma situação de uma possibilidade bastante grande de implementar 10 leitos de UTI, com possibilidade de mais 10. Governador Carlos Moisés anuncia novo decreto com medidas restritivas. Nós também teremos as restrições de capacidade de público para algumas atividades, até 25%. O transporte coletivo a 50%. Quinta-feira, pesquisa quer saber se a vacina tríplice viral pode auxiliar na prevenção contra o coronavírus. Eu acho que é muito cedo para colocar isso, é um número muito pequeno de pessoas que estão sendo testadas e de forma nenhuma as pessoas devem fazer essa vacina nesse momento em cima de um pequeno trabalho experimental sem conclusões definitivas. Passagens do transporte coletivo de Criciúma podem ser adquiridas por aplicativo. Tentando para o Android como para o iOS é completamente gratuito. Tu baixando o aplicativo, tu faz um cadastro, aí tu adiciona o cartão, aí no cartão tu coloca esse número que está aqui atrás, que esse número é o que identifica o teu cartão, aí tu escolhe o valor da recarga e compra. O Informe Região vai ficando por aqui. Você pode seguir acompanhando a nossa programação e também ficar atualizado pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/tvprimavera e o nosso Instagram, @tvprimavera.
Uma boa tarde para você e um bom final de semana.